Quando meu pai me escolheu para ser companheira de viagem dele, minha mãe chorou de emoção. Ele era caminhoneiro de longa distância, rodava o Brasil inteiro e disse que eu era especial, a única com coragem de enfrentar estrada. Minhas irmãs ficaram morrendo de inveja. Eu achava que tinha ganhado na loteria. Tô aqui na varanda da minha casa, 71 anos, olhando para a rua tranquila de Araguaína. A chave dessa casa tá no meu bolso. Só minha. Ninguém entra aqui sem eu deixar. Levei mais de 50 anos para conseguir isso. Para ter uma porta que eu tranco. Naquela época, quando eu tinha 9 anos, ninguém achava estranho menina viajar com o pai. Era até bonito, diziam. Que privilégio, vai conhecer o mundo. Mas o que acontecia nas paradas desertas, nos motéis baratos de beira de estrada, dentro da cabine do caminhão? Isso ninguém sabia. Ou fingiam que não sabiam. Foram 7 anos viajando todo mês. 7 anos que me quebraram por dentro. Até que um dia vi ele fazendo a mesma coisa com minha irmã caçula. E aí eu tive que escolher: ficar calada de novo ou explodir tudo. O que veio depois mudou minha vida para sempre. Se você tá gostando dessa história, deixa um like aí embaixo. E me conta, de onde você tá assistindo? Eu quero saber. Porque o que eu vou contar agora vai te arrepiar. E pode estar acontecendo bem perto de você também. Então fica comigo até o final, para entender tudo desde o começo. Meu nome é Rosélia. Dona Rosélia, como o pessoal me chama aqui no bairro. Tenho 71 anos, cabelo branco que eu não pinto mais. E essa casa pequena que é minha. Minha mesmo. Escritura no meu nome, quitada, sem dever nada para ninguém. Quando eu olho para os lados, vejo as paredes que eu mesma pintei. O portão de ferro que só eu tenho a chave. Tem gente que não entende o valor disso. Eu entendo. Tô sentada aqui na varanda, nessa cadeira de madeira que range quando eu balanço. É fim de tarde, aquele momento que o sol tá baixando, mas ainda queima a pele. Araguaína é quente, sempre foi. O calor gruda na gente feito uma segunda pele. Mas eu gosto. Me acostumei. Já morei em quarto gelado de pensão. Já passei frio de não ter cobertor. Hoje eu escolho onde eu fico. Tem uma história que eu carreguei no peito por mais de 50 anos. Uma história que quase me matou de guardar. Hoje eu vou contar ela todinha, do começo ao fim. Porque segredo guardado apodrece a gente por dentro. E eu já apodrecei demais. Agora eu quero é limpar essa dor, botar pra fora, mostrar que dá pra sobreviver, que dá pra vencer. Quando eu falo dessa história, tem gente que vira o rosto, acha que é mentira, que é exagero. Mas eu juro pra você, pela escritura dessa casa, pela chave que tá no meu bolso, tudo que eu vou contar é verdade. Cada palavra, cada lágrima, cada gota de sangue. Eu não sou vítima. Quero deixar isso bem claro desde já. Eu fui vítima, sim, quando era criança. Mas hoje não. Hoje eu sou sobrevivente. Hoje eu sou vitoriosa. E tem diferença nisso. Vítima fica parada esperando alguém salvar. Sobrevivente levanta, sacode a poeira e vai à luta. Foi o que eu fiz. O que eu vou te contar começa quando eu tinha 9 anos. 1963, se não me falha a memória. Eu era menina magra, meio tímida. A segunda de 4 irmãs. A gente morava numa casa simples aqui mesmo em Araguaína. Cidade de estrada. Cidade de parada de caminhão. Meu pai era caminhoneiro. Passava semanas fora, rodando o Brasil de ponta a ponta. Um dia ele chegou em casa e disse que ia escolher uma de nós para ser companheira de viagem dele. Para fazer companhia na estrada, ajudar com as coisas, conhecer o mundo. Minha mãe achou lindo. Minhas irmãs ficaram doidas para ser escolhidas. E ele escolheu eu. Naquela época, eu achei que era sorte, privilégio, sinal de que eu era especial para os olhos do meu pai. Levei anos para entender que não era nada disso.
Era uma maldição disfarçada de presente. Mas quando a gente tem 9 anos, a gente não entende essas coisas. A gente só quer ser amada. Foram 7 anos viajando com ele. 7 anos que eu carrego até hoje. 7 anos que me ensinaram o que é medo, o que é silêncio, o que é morrer por dentro, enquanto o corpo ainda respira. Mas também me ensinaram o que é força, o que é resistência, o que é decidir que você não vai deixar o monstro vencer. Agora eu tô aqui, velha, cansada, mas viva, muito viva, com minha casa, minha liberdade, minha história pra contar. E eu vou contar ela todinha, porque tem gente que precisa ouvir. Tem gente que tá passando pelo que eu passei e acha que não tem saída. Eu tô aqui pra dizer tem. Demorou 50 anos, mas eu achei a saída. E você também vai achar a sua. Mas antes de te contar o dia que meu pai me escolheu, eu preciso voltar um pouquinho mais no tempo. Pra você entender como era a vida antes. Como era a família. Porque a gente não nasceu quebrado. A gente foi sendo quebrado aos poucos. A casa onde a gente morava era de madeira. 3 quartos apertados, cozinha com fogão a lenha que soltava fumaça. O quintal era de terra batida. Tinha um pé de manga no meio. Um tanque onde minha mãe batia roupa até as mãos ficarem vermelhas. A gente não tinha luxo, mas tinha o necessário. Comida na mesa, roupa no corpo, teto na cabeça. Meu pai sustentava a família rodando estrada. Minha mãe cuidava de tudo em casa. Éramos 4 irmãs. Eu era a segunda. A mais velha se chamava Josefa. Tinha 1 ano a mais que eu. Depois de mim vinha a Cleide, 2 anos mais nova. E a caçula era Janaína, pequenininha, 3 anos mais nova que eu. Janaína sempre foi a mais alegre. Pulava feito gafanhoto. Ria de tudo. Eu gostava dela. Protegia ela. Não sabia que anos depois ia ter que proteger de verdade. Minha mãe, Dona Neuza, tinha o rosto cansado de quem casou cedo demais. Ela tinha uns 30 e poucos anos, mas parecia mais velha. Casou grávida aos 15. Nunca estudou, nunca trabalhou fora. A vida dela era aquela casa, aquelas filhas, aquele marido. Ela falava pouco, obedecia muito. Quando meu pai estava em casa, ela andava na ponta dos pés. Minha avó também morava com a gente. A mãe da minha mãe. Ela era quieta demais. Passava o dia inteiro sentada numa cadeira de balanço velha no canto da sala. Balançando, balançando, olhando pro nada. Eu nunca entendi por que ela era tão triste. Por que aquele olhar dela parecia carregar um peso que ninguém via. Hoje eu entendo. Hoje eu sei. Um dia eu estava brincando no quintal com minhas irmãs quando escutei vozes alteradas dentro de casa. Era minha avó e minha mãe conversando no quarto. Cheguei perto da janela. Fiquei ouvindo. Minha avó falava baixo, mas firme. Neuza, teu pai também era assim. Tu sabe? Não deixa suas meninas sozinhas com o homem. Não deixa. Minha mãe respondeu alto, brava. A senhora tá ficando caduca, mãe. Gagá da cabeça. Meu marido é homem de bem. Não fala uma coisa dessas nunca mais. A avó saiu do quarto chorando. Sentou na cadeira de balanço dela. Ficou olhando pro chão. Eu não entendi nada. Fiquei com aquilo na cabeça, mas era criança, logo esqueci. Meu pai, Valdir, era homem alto, forte, de voz grossa. Quando ele estava em casa, a gente ficava quieta. Não que ele batesse na gente ou gritasse muito, mas tinha uma coisa nele que assustava. Um jeito de olhar, um jeito de mandar. E todo mundo obedecia. Minha mãe, minha avó, nós meninas. Era assim que funcionava. Homem mandava, mulher obedecia. Era o normal da época. Ele voltava das viagens com presentes baratos. Um doce, uma fitinha de cabelo, uma bonequinha de pano. A gente ficava doida de alegria. Brigava pra ver quem ia ganhar o quê. Ele sorria, distribuía as coisas, abraçava a gente. Parecia pai bom, pai normal. E talvez ele fosse, naquele tempo. Ou talvez já não fosse.
E eu só não sabia ver. Foi num sábado de manhã que ele chegou da última viagem e chamou todas nós para a sala. Minha mãe também veio, enxugando as mãos no avental. Minha avó continuou na cadeira dela, balançando devagar. Ele ficou em pé no meio da sala, olhou para cada uma de nós e disse: "Tenho uma novidade." A gente ficou toda animada, achando que era presente. Mas não era presente. Era escolha. Ele ia escolher uma de nós para mudar tudo. Meu pai olhou para cada uma de nós, devagar, como quem tá avaliando o gado na feira. Josefa ficou toda empertigada, querendo ser notada. Cleide sorriu do jeito bobo dela. Janaína pulou. Eu! Eu fiquei quieta, só olhando. Não sabia se queria ser escolhida ou não, mas queria sim. Criança sempre quer a atenção do pai. "Eu tô precisando de companhia nas viagens", ele disse. "Fico semanas na estrada sozinho. É perigoso, é cansativo. Então decidi que vou levar uma de vocês comigo, para me fazer companhia, para ajudar com as coisas, para conhecer o Brasil." Minha mãe botou a mão no peito, emocionada. "Que bênção, Valdir! Que oportunidade para as meninas!" Ele continuou olhando. Passou por Josefa. "Você é muito mandona, não dá." Passou por Cleide. "Você é muito chorona." Olhou para Janaína. "Você é pequena demais ainda." E aí parou em mim. "Rosélia, você tem coragem. Você é a certa." Meu coração disparou. Eu tinha sido escolhida. Eu era especial. Minhas irmãs fizeram um beicinho. Janaína até chorou. Minha mãe veio me abraçar, toda orgulhosa. "Que sorte a sua, menina. Suas irmãs ficam aqui na roça. E você vai ver mundo. Vai conhecer cidades. Vai andar de caminhão. Vai ser a ajudante do seu pai. Que privilégio!" Eu sorri, mas por dentro tinha um friozinho. Uma coisa estranha que eu não sabia explicar. A vizinha, Dona Odete, estava passando na rua quando viu o caminhão na frente de casa. Ela era benzedeira, parteira, mulher que sabia das coisas. Entrou no portão, cumprimentou todo mundo. Quando meu pai contou da novidade, ela franziu a testa. "Mas, Valdir, a menina é tão novinha. 9 anos para ficar tanto tempo na estrada com... Não acha arriscado?" Meu pai deu aquele sorriso dele. "Arriscado? Sou o pai dela, Odete. Que arriscado tem nisso?" Minha mãe concordou. "Pois é, Odete. Que cabeça é essa? É o pai dela." Dona Odete ficou quieta, mas o olhar dela disse o que a boca não falou. Ela olhou para mim com uma pena que eu não entendi. Depois foi embora sem falar mais nada. No dia da primeira viagem, minha mãe preparou uma trouxinha com roupa minha, pão com ovo para comer no caminho, uma garrafinha de água. Minhas irmãs ficaram na porta acenando. Minha avó continuava na cadeira de balanço, olhando para mim, mas não disse nada. Só balançava e olhava. Balançava e olhava. Meu pai me ajudou a subir na cabine do caminhão. Era tudo muito alto para mim, muito grande. O caminhão era vermelho, tinha o cheiro forte de óleo diesel que grudava na roupa. Eu sentei no banco, pequenininha, agarrando minha trouxinha. Ele entrou do outro lado, ligou o motor. O barulho era enorme. E a gente saiu. Antes de sair, ele tirou do bolso um colar de conta azul. "Toma, é pra você. Pra te proteger na estrada. Agora você é minha companheira oficial, minha ajudante. A gente vai ser uma equipe." Colocou o colar no meu pescoço. Eu peguei nas continhas. Achei bonito. Achei que significava amor. Achei que significava cuidado. Hoje eu sei que significava outra coisa. Mas naquele dia eu só sabia que estava feliz. A estrada começou. A BR-153 cortando o Brasil. Poeira, calor, barulho de motor. Eu olhava pela janela. Via o mundo passar. Cidades, matos, postos de gasolina. Meu pai falava: "Estrada ensina o que escola não ensina, Rosélia. Você vai aprender muito comigo." Eu acreditei. Acreditei em tudo que ele disse. Eram 2 semanas de viagem. 2 semanas que iam mudar minha vida para sempre.
Mas eu ainda não sabia. A primeira viagem durou 2 semanas. Quando voltei, minha mãe me perguntou como foi, se gostei, se aprendi coisas. Eu sorri e disse que sim. Mas naquela noite, sozinha no quarto que eu dividia com minhas irmãs, eu chorei baixinho no travesseiro. Chorei sem fazer barulho, porque ninguém podia saber. Porque tinha virado segredo. E segredo é coisa que a gente guarda trancado dentro do peito, mesmo quando tá rasgando a gente por dentro. As viagens continuaram. Todo mês meu pai chegava, eu arrumava minha trouxinha, a gente saía. Sempre a mesma coisa. A estrada, as paradas, os motéis baratos de beira de estrada. Aqueles lugares horríveis com quarto pequeno, cama ruim, cheiro de mofo misturado com desinfetante barato que não disfarçava nada. Eu ficava sentada na beirada da cama, olhando para o chão de cimento frio, esperando, sempre esperando. Meu pai dizia que era coisa nossa, coisa especial de pai e filha. Dizia que era jeito dele me ensinar sobre a vida, sobre ser mulher, sobre o mundo. Estrada ensina o que escola não ensina, ele repetia. E eu, criança, não sabia o que pensar. Só sabia que doía, que era errado, que eu queria morrer. Mas ele dizia que se eu contasse, minha mãe ia morrer de desgosto. Minhas irmãs iam ficar sem pai. A família ia acabar. E ia ser culpa minha. Eu olhava pro colar de conta azul no meu pescoço e pensava: cadê a proteção? Cadê? Mas não tirava. Tinha medo. Medo de tudo. Medo dele. Medo de contar. Medo de não contar. Criança não sabe lidar com essas coisas. Criança só sabe obedecer e chorar escondido. Lucimar, minha prima, começou a aparecer mais em casa nessa época. Ela tinha uns 12 anos, um ano mais velha que eu. A gente brincava no quintal, mas ela me olhava diferente agora. Um dia ela me puxou pro canto e perguntou baixinho: Rosélia, acontece alguma coisa ruim com você nas viagens? Meu coração parou. Por que você tá perguntando isso? Ela desviou o olhar. Porque aconteceu comigo também, com meu tio. Foi a primeira vez que alguém entendeu sem eu precisar explicar. Passaram-se uns anos assim. Eu devia ter uns 10, 11 anos, já viajando com ele regularmente. Em casa, eu fingia que estava tudo normal. Ajudava minha mãe, brincava com minhas irmãs, ia na escola. Mas por dentro, eu estava morrendo. Ia morrendo aos pouquinhos, pedaço por pedaço. Toda vez que ele chegava e dizia: arruma tua trouxinha, a gente sai amanhã, meu estômago embrulhava. Mas eu arrumava. Sempre arrumava. Foi nessa época que minha prima Lucimar começou a me olhar diferente. Ela era um ano mais velha que eu. Morava na rua de cima. A gente brincava junto desde pequena. Mas depois que eu comecei a viajar, ela ficou estranha comigo. Me olhava com aquele jeito de quem sabe de alguma coisa, mas não fala. Um dia a gente estava sozinha no quintal, debaixo do pé de manga. Ela me perguntou baixinho: Rosélia, acontece alguma coisa com você e seu pai? Nas viagens? Eu gelei. Senti o sangue sumir do rosto. Não, eu menti. Por que você tá perguntando isso? Ela ficou me olhando, ficou. Depois desviou o olhar. Nada. Esquece. Mas eu vi nos olhos dela. Ela sabia. Ou desconfiava. E não fez nada. Ninguém fazia nada. Dona Odete olhava pra mim com pena quando eu voltava das viagens. Rosélia, você anda muito quieta, meio tristonha depois das viagens, né? Ela comentou uma vez com minha mãe na porta de casa. Minha mãe respondeu: é cansaço de estrada, Odete. Menina nova, não aguenta o tranco. E pronto. Tava explicado. Ninguém investigava mais. As viagens continuavam. Eu continuava morrendo. Mas tinha que sorrir, tinha que fingir, tinha que ser a sortuda que conhecia o Brasil inteiro. Minhas irmãs ainda tinham inveja de mim. Janaína vivia dizendo: quando eu crescer,
O pai vai me levar também. Eu olhava para ela e pensava: não, você não sabe o que tá pedindo. Mas não falava nada. O segredo estava grudado na minha garganta feito espinho. Foram anos assim. Anos carregando aquele peso sozinha. Até que quando eu tinha 14 anos, aconteceu uma coisa que me quebrou de vez. Uma coisa que eu nunca imaginei que podia acontecer. Eu engravidei. E foi aí que o inferno ficou pior ainda. Quando percebi que minha menstruação tinha atrasado 2 meses, entrei em pânico. Eu era menina ainda, não entendia direito essas coisas. Mas sabia que estava errado. Muito errado. Fiquei escondendo, rezando para vir, para não ser o que eu estava pensando. Mas não veio, e a barriga começou a crescer um pouquinho. Numa viagem, ele percebeu. Eu estava mais enjoada, vomitei no banheiro de um posto. Ele bateu na porta. Que você tem? Eu não consegui mentir. Contei. Vi o rosto dele ficar branco, depois vermelho. Ele apertou meu braço com força. Você não vai ter esse filho. Entendeu? Você não vai. Eu chorei. Mas ele não estava nem aí. Paramos num posto de gasolina perdido na estrada. Ele desceu, foi conversar com um homem que trabalhava lá. Depois voltou e me mandou descer. Vem. Fomos para os fundos do posto. Tinha uma mulher, gorda, de avental sujo. Ela me olhou de cima embaixo. É essa? Meu pai confirmou. Faz o que tem que fazer. Eu pago. A mulher me levou para um quartinho minúsculo nos fundos. Cheiro de gasolina misturado com algo podre. Ela pegou uns saquinhos com ervas, jogou numa panelinha velha, ferveu ali mesmo num fogareiro. Fez um chá escuro, cheiro forte, horrível. Toma tudo, ela mandou. Não tinha copo, só uma caneca de alumínio amassada. Eu olhei pro líquido preto. Não queria, mas não tinha escolha. Tomei. O gosto era amargo, tão amargo que eu sinto até hoje quando fecho os olhos. Parecia veneno. Talvez fosse. A mulher disse: vai doer. Daqui umas horas você vai sangrar. É normal. Deixa sair tudo. Normal. Como se tivesse alguma coisa normal naquilo. Ela me botou sentada num canto, em cima de um papelão velho. Fica aí. Não faz barulho. Meu pai ficou do lado de fora, fumando. O homem que trabalhava no posto, um rapaz novo de uns 20 e poucos anos, apareceu na porta do quartinho. Era o Sérgio, filho da dona Odete. Ele me conhecia desde pequena. Ficou olhando para mim com aquele jeito de quem quer ajudar, mas não sabe como. Você tá bem? Ele sussurrou. Eu não respondi. Ele trouxe um copo com água. Deixou do meu lado. Se precisar de alguma coisa... Mas o que eu precisava ninguém podia dar. Horas depois, a dor começou. Dor de arrancar a alma. Eu mordi a boca para não gritar. Aí veio o sangramento. Muito sangue. Eu tava morrendo, tinha certeza. A mulher nem voltou para ver. Sérgio apareceu de novo. Viu o estado que eu tava. Ficou branco. Moça, você precisa ir pro hospital. Meu pai entrou. Puxou ele pelo braço. Você não viu nada. Entendeu? Nada. Sérgio abaixou a cabeça e saiu. Quando parou de sangrar, horas e horas depois, eu mal conseguia ficar em pé. Meu pai me pegou no colo, me botou no caminhão, me cobriu com um cobertor velho. A viagem de volta para casa foi uma tortura. Cada buraco na estrada, cada freada, cada curva, era dor. Eu achei que ia morrer ali. E queria morrer mesmo. Chegamos em casa de madrugada. Ele me carregou até meu quarto, me deitou na cama. Minhas irmãs estavam dormindo, não viram nada. De manhã, minha mãe viu que eu estava doente. Febre, pálida, fraca. Que aconteceu? Meu pai respondeu tranquilo. Ela comeu algo estragado na estrada. Passou mal. Já tá melhor. Minha mãe fez chá, me deu remédio pra dor. Nunca desconfiou de nada. Ou desconfiou e fingiu que não. Fiquei de cama 3 dias. 3 dias sangrando escondido, trocando pano, escondendo tudo. Pensei que ia morrer de infecção,
de hemorragia, de vergonha. Mas não morri. O corpo aguenta muito. Aguenta mais do que a gente imagina. Eu sobrevivi. Mas um pedaço de mim morreu naquele quartinho de posto de gasolina. E nunca mais voltou. Passou-se um tempo. Não sei quanto exatamente, uns meses talvez. Eu devia ter uns 15 anos já. Continuava viajando com meu pai. Mas alguma coisa em mim tinha mudado. Eu olhava para ele diferente agora. Com raiva, com nojo, mas também com medo. Sempre medo. Ele notou que eu estava mais fechada, mais calada. "Tá tudo bem?" Ele perguntava às vezes. Eu mentia que sim. Mentira em cima de mentira. Numa dessas viagens, a gente parou num posto para abastecer. Ele desceu para pagar, foi ao banheiro. Eu fiquei sozinha no caminhão. Tava mexendo nas minhas coisas quando vi um pedaço de madeira solto na lateral da cabine, ali perto do meu assento. Nunca tinha reparado nisso antes. Curiosa, puxei. Era um compartimento secreto e dentro tinha dinheiro. Muito dinheiro. Era um maço grosso de notas, tudo amarrado com elástico. Peguei, contei depressa, coração disparado. 500 cruzeiros. 500. Era uma fortuna. Era mais do que minha mãe via em um ano. O que meu pai estava fazendo com tanto dinheiro escondido? Por que não dava para casa? Por que escondia? Olhei em volta. Ele ainda não tinha voltado. Segurei aquele dinheiro nas mãos. As notas ásperas, velhas, com cheiro de mofo do esconderijo de madeira. Pensei em roubar. Pensei em pegar tudo. Descer do caminhão. Correr. Pegar um ônibus. Sumir. Ir embora. Começar vida nova em outro lugar. Longe dele. Longe de tudo. Mas o medo foi maior. Se ele descobrisse que eu tinha roubado, ele me matava. Ou pior, matava minha mãe, minhas irmãs, e dizia que era culpa minha. Eu conhecia ele. Sabia do que ele era capaz. Então guardei o dinheiro de volta. Encaixei a madeira no lugar. Fiquei quieta. Quando ele voltou, eu estava olhando pela janela, fingindo que nada tinha acontecido. Mas aquilo ficou na minha cabeça. 500 cruzeiros. Pra quê? Eu não entendia. Só anos mais tarde eu ia descobrir a verdade. Aquele dinheiro não era economia. Não era para emergência. Era o dinheiro que ele guardava para pagar coisas como aquela mulher do chá. Para resolver problemas. Ele tinha tudo planejado, tudo controlado. Eu nunca fui especial. Fui só mais um problema que ele administrava. Naquela mesma viagem, a gente parou num posto para abastecer. Era o mesmo posto de sempre. Sérgio estava lá trabalhando no caixa. Quando me viu, ele ficou vermelho, baixou a cabeça, saiu de trás do balcão e veio até a bomba. "Rosélia, você tá bem?" Ele perguntou baixinho, olhando em volta para ver se meu pai estava perto. Eu não respondi, só olhei para ele. Ele tinha visto, ele sabia, e não tinha feito nada. Se precisar de ajuda, eu... Mas o que ele podia fazer? Era só um rapaz de 20 e poucos anos trabalhando num posto. Eu me afastei sem dizer nada. Depois daquela viagem, voltamos para casa. Fiquei uns dias em casa sem viajar. Minha mãe notou que eu estava diferente. "Rosélia, você anda tão estranha. Tá acontecendo alguma coisa?" Eu balancei a cabeça. "Não, mãe. Só tô cansada." Ela suspirou. "É muita viagem mesmo. Mas é bom, né? Você conhece tanto lugar. Suas irmãs morrem de inveja. Janaína, que agora tinha uns 9, 10 anos, não parava de falar que queria viajar também." "Quando vai ser minha vez, pai? Quando?" Meu pai olhava para ela com aquele sorriso. Aquele sorriso que eu tinha aprendido a ter medo. "Você tá crescendo, Janaína. Logo, logo." Eu sentia um frio na espinha toda vez que ouvia isso. Foi nessa época que algo aconteceu que eu não esperava. Meu pai me disse que não ia mais me levar nas viagens. Assim, do nada. "Você tá ficando moça demais", ele falou. "Tá chamando muita atenção. Não dá mais."
Eu não entendi se devia ficar feliz ou triste. Feliz porque acabou. Triste porque isso significava que eu não servia mais para ele. Era descartável. Passei os 6 meses seguintes em casa. 6 meses sem viajar, sem ver estrada, sem ver motel. Foram os melhores 6 meses da minha vida desde os 9 anos. Eu respirava. Dormia a noite inteira sem pesadelo. Acordava sem aquele nó na garganta. Mas a culpa estava lá. Culpa por estar aliviada. Culpa por ter sobrevivido. Culpa por ter deixado acontecer tudo aquilo. A gente se culpa, mesmo quando é vítima. É assim que funciona. Eu achava que tinha acabado, que eu estava livre, que podia voltar a ser menina normal, ir na escola, ter amigas, crescer. Mas a vida não deixa a gente em paz tão fácil assim. Numa tarde de sábado, eu estava na cozinha descascando mandioca, quando vi pela janela meu pai conversando com Janaína no quintal. E o que eu ouvi me fez largar a faca no chão com um barulho seco. Ele estava convidando ela para a primeira viagem. E ela estava pulando de alegria. Mas antes daquele sábado terrível, eu vivi 6 meses que foram quase felizes. 6 meses em casa, sem caminhão, sem estrada, sem ele. Meu pai viajava sozinho agora. Eu ficava. E pela primeira vez desde os 9 anos, eu dormia sem medo. Acordava de manhã e não tinha aquele peso no peito. Ia na escola, conversava com as colegas, ajudava minha mãe em casa. Era quase normal, quase. Mas a cabeça não esquece. De noite, sozinha no quarto, eu olhava pro teto e lembrava de tudo. Os motéis, as paradas, o chá amargo, o sangue. Eu olhava pro colar de conta azul que ainda usava no pescoço e pensava: por que eu não jogo isso fora? Mas não jogava. Tinha algo em mim que não conseguia. Como se jogar o colar fosse admitir que tudo aquilo tinha acontecido de verdade. Foi nessa época que Lucimar, minha prima, começou a vir mais em casa. A gente sentava debaixo do pé de manga no quintal, comia manga madura que caía no chão, aquela manga doce, cheirosa. A gente ficava conversando de coisa boba, de menino, de roupa, de futuro. Mas eu via que ela me olhava diferente. Como se quisesse falar alguma coisa, mas não sabia como. Num sábado de tarde, a gente estava sozinha no quintal. Minhas irmãs tinham ido na casa de uma amiga. Minha mãe estava dentro fazendo comida. Lucimar ficou quieta um tempo, mordendo o lábio. Aí ela falou baixinho: Rosélia, eu sei o que acontece com você. Meu coração parou. Você não sabe nada. Eu respondi rápido demais. Eu sei, ela insistiu. Eu sei porque aconteceu comigo também. Eu fiquei olhando para ela sem acreditar. Lucimar continuou, a voz tremendo. Meu tio, o irmão da minha mãe, ele fazia coisa comigo. Desde que eu tinha 8 anos, até eu fazer 15 e a gente se mudar para longe dele. Ela começou a chorar. Eu nunca contei para ninguém. Ninguém ia acreditar. E você? Foi seu pai, não foi? Eu queria negar. Queria gritar que ela estava louca. Mas não consegui. As lágrimas saíram. A gente ficou ali, abraçada, chorando baixinho para ninguém ouvir. Pela primeira vez em anos, eu não estava sozinha. Tinha alguém que entendia. Alguém que tinha passado pela mesma coisa. Alguém que não ia me julgar, não ia dizer que eu estava mentindo. Você contou para alguém? Eu perguntei. Ela balançou a cabeça. Não, tenho medo. E você? Eu também balancei que não. Ele disse que se eu contar, minha mãe morre de desgosto e minhas irmãs ficam sem pai. Lucimar pegou na minha mão. Não é verdade. Ele só tá te ameaçando. Mas eu entendo o medo. Eu também tenho. A gente ficou muito tempo ali, conversando, chorando, dividindo a dor. Lucimar me fez prometer que se algum dia eu precisasse de ajuda, de dinheiro, de lugar para ficar, eu ia procurar ela. A gente tem que se proteger, ela disse. Ninguém vai proteger a gente. Só a gente mesma. Eu prometi.
E aquela promessa ia me salvar mais tarde. Quando eu estava saindo, Lucimar olhou para o meu pescoço. Por que você ainda usa esse colar? Eu levei a mão nas continhas azuis. Não soube responder. Ela falou. Ele te deu, não foi? Meu tio também me deu um presente. Eu joguei fora. Você devia jogar o seu também. Tirei o colar do pescoço, segurando ele na mão. Mas na hora de jogar, não consegui. Guardei no bolso. Lucimar suspirou. Um dia você joga. Quando estiver pronta. Os dias foram passando. Eu ia me sentindo mais leve, mais livre. Achei que talvez aquilo tivesse acabado mesmo. Que eu podia seguir minha vida, esquecer, virar página. Mas tem coisa que a gente não esquece. E tem monstro que não para de fazer o que faz. Só muda de vítima. Eu devia ter desconfiado. Devia ter percebido. Meu pai olhava para Janaína de um jeito estranho agora. Elogiava ela, dava presentinho, pedia para ela sentar no colo dele. Janaína ficava toda boba, toda feliz. Achava que estava ganhando a atenção que eu tinha perdido. E estava mesmo. Mas não era atenção. Era outra coisa. E eu devia ter percebido antes. Devia ter feito alguma coisa. Mas eu estava tão ocupada curtindo minha liberdade que não vi o perigo chegando para minha irmã. Até aquele sábado. O sábado que mudou tudo de novo. O sábado que eu tive que escolher entre ficar calada mais uma vez ou explodir tudo. E eu escolhi explodir. Eu estava na cozinha descascando mandioca. A faca na mão, o movimento automático de tirar a casca marrom. Cheiro de lenha queimando no fogão. Minha mãe fritando alguma coisa. Era uma tarde normal de sábado. Até que eu olhei pela janela. Meu pai estava no quintal com Janaína. Ela tinha 13 anos agora, magrinha, começando a virar moça. Ele estava agachado na altura dela, as duas mãos nos ombros dela, falando alguma coisa. Eu não ouvia de dentro da cozinha, mas vi quando ele tirou do bolso um colar. Um colar de conta azul, igualzinho ao meu. Ele colocou no pescoço dela. Ela sorriu, tocou nas continhas. Feliz, meu sangue gelou. A faca caiu da minha mão e bateu no chão com um barulho seco. Minha mãe olhou para mim. Que foi? Eu não respondi. Saí correndo para fora. Cheguei perto deles. Meu pai estava dizendo: Você tá grandinha agora, filha. Que tal ir conhecer a estrada comigo semana que vem? Você vai adorar. Janaína sorriu, meio sem graça já com aquele jeito de adolescente. Sério, pai? Eu vou viajar que nem a Rosélia viajava? As minhas outras duas irmãs, Josefa e Cleide, que estavam por perto, fizeram cara feia, com inveja. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos no avental, toda sorridente. Olha só, agora é a vez da Janaína conhecer o mundo. Não! Eu gritei. Todo mundo parou e olhou para mim. Ela não vai! Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, cheia de desespero. Janaína franziu a testa. Por que não? Você foi! Por que eu não posso? Eu olhei para ela tão pequenininha, tão inocente, com aquele colar no pescoço. Igual eu era. Igual eu fui. Minha mãe veio perto. Rosélia, o que deu em você? Tá com ciúme da sua irmã? Eu respirei fundo. Olhei pro meu pai. Ele estava me olhando com aquele jeito calmo dele, mas eu via a ameaça nos olhos. Não fala. Fica calada. Mas eu não podia. Não dessa vez. Não com Janaína. Mãe, eu preciso contar uma coisa. Minha voz tremeu. Minhas mãos tremeram. Mas eu continuei. O pai, nas viagens, ele abusava de mim, sexualmente. Toda viagem, mãe. Desde que eu tinha 9 anos. Ele me estuprava. E agora ele vai fazer a mesma coisa com Janaína. Meu pai deu um passo na minha direção. A voz calma, controlada. A menina tá ficando louca, Neuza. Deve ser coisa da idade. Muita imaginação. Minha mãe olhou pra ele, depois pra mim, confusa. Eu insisti.
as palavras saindo atropeladas. É verdade, mãe. Ele me levava pros motel. Ele me machucava. Eu engravidei. Ele me fez tomar chá pra abortar num posto de gasolina. É verdade. Minha mãe levantou a mão e me deu um tapa na cara. Forte. Meu rosto ardeu. Meu ouvido zuniu. Cala a boca! Ela gritou. Cala essa boca suja, invejosa, mentirosa. Sua irmã vai ter a chance que você teve e você quer estragar tudo inventando essas coisas horríveis? Ela estava chorando agora, vermelha de raiva. Sai da minha casa! Eu olhei em volta. Josefa e Cleide me olhavam com nojo, como se eu fosse um bicho. Janaína estava chorando, confusa, agarrada no pai. E meu pai me olhava com aquele sorrisinho de quem ganhou. De novo. Entrei em casa, peguei uma trouxa com minhas roupas. Minha mãe me seguiu até o quarto. Você tem 1 hora para sair e não volta nunca mais. Nunca mais. Minha avó, na cadeira de balanço dela, olhava para mim com lágrimas nos olhos. Mas não falou nada. Nunca falou. Antes de sair, eu sentei por 1 segundo naquela cadeira. A cadeira da minha avó. Balancei devagar, sentindo o rangido da madeira velha. E aí, eu entendi. Entendi por que ela era tão triste. Entendi por que ficava calada. Porque ela tinha passado pela mesma coisa. E tinha ficado calada também. E tinha visto acontecer com a filha. E agora estava vendo acontecer com as netas. O ciclo. O maldito ciclo. Saí de casa com minha trouxa. Tinha 16 anos. Não tinha nada. Nenhum dinheiro. Nenhum lugar. Nenhuma família. Na rua, arranquei o colar de conta azul do pescoço e joguei no chão. Pisei em cima. As continhas se espalharam pelo chão de terra. Mas depois, não sei porquê, voltei e peguei. Guardei no bolso. Ainda não conseguia deixar para trás completamente. Olhei para trás uma última vez. Vi minha mãe na porta, os braços cruzados, o rosto duro. Vi meu pai no quintal com Janaína, a mão no ombro dela. E eu sabia que ele ia fazer com ela o que fez comigo. E eu não consegui impedir. Falhei. Tentei e falhei. E isso ia me matar por dentro pelos próximos 20 anos. Dona Odete me abrigou. Quando bati na porta dela chorando, ela me abraçou e disse: Entra, menina. Eu sempre soube. Me deu o sofá da sala para dormir, comida, água, carinho. Ela não fez pergunta, não pediu explicação. Só cuidou de mim. Foi a única pessoa que cuidou. Fiquei na casa dela 2 meses. Nesse tempo, consegui trabalho de faxineira numa casa de família. Era trabalho informal, sem carteira assinada. Recebia por diária. 200 cruzeiros por mês, quando tinha trabalho todo dia. O aluguel de um quartinho numa pensão custava 80. Sobrava 120 para comida e guardar. Eu guardava 30 todo mês num pote de vidro. Ninguém da minha família me procurou. Ninguém. Às vezes eu via alguém conhecido na rua e desviava o caminho. Não queria conversa. Não queria olhar de pena. Não queria nada. Só queria sobreviver. Lucimar aparecia de vez em quando, escondida da família dela, trazia um dinheirinho, uma comida. Como você tá? Ela perguntava. Viva, eu respondia. E era verdade. Eu tava viva. Só isso. Quando eu tinha 18 anos, mudei para um quarto melhor, um pouco maior. Quando fiz 20, arrumei mais um trabalho de faxina. 2 trabalhos, 6 dias por semana. Acordava cedo, trabalhava o dia inteiro, voltava de noite. Não tinha amigo, não namorava, não confiava em homem nenhum. A gente aprende a não confiar quando o primeiro homem que te machuca é seu próprio pai. Nos aniversários eu comprava um pedaço de bolo na padaria e comia sozinha no quarto. Cantava parabéns baixinho pra mim mesma, assoprando velhinha imaginária. Tinha gente que achava triste. Eu achava era liberdade. Ninguém me machucava mais. Ninguém me obrigava a nada.
Eu era sozinha, mas era livre. Dona Odete morreu quando eu tinha 24 anos. Infarto, de repente, numa manhã de domingo. Quando recebi a notícia, desabei. Fui no velório e fiquei do lado do caixão dela a noite inteira. Enterrei ela chorando mais do que chorei pela minha própria mãe, anos depois. Porque Dona Odete tinha sido mãe pra mim de verdade. Tinha me acolhido quando minha mãe de sangue me jogou na rua. Tinha me dado teto, comida, carinho. Nunca me julgou. Nunca duvidou de mim. E agora ela se foi. Fiquei ainda mais sozinha. A única pessoa no mundo que se importava comigo tinha morrido. Passaram-se os anos. Eu ia na Praça das Mangueiras aos sábados de tarde. Sentava num banco, ficava olhando as famílias. Mãe com filho, pai com filha. Todo mundo feliz. Eu pensava na minha família. Será que Janaína estava bem? Será que meu pai tinha parado depois que eu saí? Será que minha mãe tinha acordado? Eu não sabia. Não tinha coragem de saber. Quando eu tinha 30 anos, pensei que ia morrer sozinha. Pensei que ia ser sempre assim. Trabalho, casa. Sem ninguém, sem nada. Araguaína tinha crescido muito. A cidade estava maior, tinha prédio novo, rua asfaltada. A Praça das Mangueiras agora tinha playground, banco de concreto e iluminação à noite. Tudo mudava. Menos eu. Aos 35 eu já tinha juntado algum dinheiro no pote. Não muito. Uns R$ 2.000 depois que mudou para real. Mas era alguma coisa. Era a prova de que eu existia, de que eu estava construindo alguma coisa, mesmo que devagar, mesmo que sozinha. Naquele quarto pequeno, com aquele pote de vidro no canto, eu tinha esperança. Pequena, mas tinha. Às vezes, de noite, eu pegava o colar de conta azul que tinha guardado. Aquele que eu pisei, mas não consegui deixar. Olhava para as continhas azuis e pensava: um dia eu vou destruir isso. Um dia eu vou ter coragem. Mas ainda não tinha chegado o dia. Ainda carregava aquilo como cicatriz, como prova, como lembrança do que não podia esquecer. Eu nunca mais vi Janaína. Ouvia falar dela por comentários de vizinhos que Lucimar me contava. Que ela tinha casado, que tinha tido uma filha, que a família continuava bem. Meu pai ainda viajava, já velho, mas ainda trabalhando. Minha mãe continuava em casa. Minhas outras irmãs tinham casado também. Vida normal, como se nada tivesse acontecido. Como se eu nunca tivesse existido. Mas num sábado de tarde, quando eu tinha 36 anos, tudo mudou. Eu estava sentada no banco da Praça das Mangueiras, como sempre, olhando as crianças no playground, o cheiro de pipoca de um carrinho ali perto. Aí eu vi uma mulher vindo na minha direção. Demorei para reconhecer. Fazia 20 anos que eu não via ela, mas era Janaína, agora com 33 anos. E ela estava chorando. Janaína se aproximou devagar, como quem tem medo de ser mandada embora. Fazia 20 anos que a gente não se via. Ela tinha 33 anos agora, eu com 36. O rosto dela era parecido com o meu, mas mais cansado, mais triste. Tinha olheira funda, o corpo magro demais. Ela parou na minha frente, tremendo toda, e disse baixinho: Rosélia, você estava certa. Você sempre estava certa. Meu coração disparou. Levantei do banco, segurei o braço dela. O que você está dizendo? Ela começou a chorar ali mesmo, no meio da praça, sem se importar com quem estava olhando. A gente sentou no banco. Janaína enxugava as lágrimas com as costas da mão, tentando falar, mas soluçando no meio das palavras. Ela contou que tinha casado há uns 10 anos, que tinha uma filha de 9 anos agora, que morava num bairro não muito longe dali, que a vida dela parecia normal, até aquela manhã. O pai ligou. Ela disse. Disse que queria levar minha filha numa viagem, para conhecer a estrada, passar uns dias com o avô. Ela ficou toda animada, pedindo. Eu disse que sim. Meu sangue gelou. Não, não de novo. Janaína continuou.
a voz quebrando. Eu arrumei a mochila dela, roupinha, escova de dente, tudo direitinho. O pai chegou cedinho. Ela estava pulando de alegria. Aí ele tirou do bolso um colar de conta azul, igual aquele que ele me deu quando eu tinha 10 anos, igual o que ele deu para você. Colocou no pescoço dela e disse: "Pra te proteger na estrada, netinha." Minha filha sorriu. E quando eu vi ela começando a subir no caminhão, Rosélia, quando eu vi ela subindo, eu vi você. Vi você com 9 anos, subindo pela primeira vez. E aí, eu lembrei de tudo. Ela agarrou meu braço com força. Lembrei das viagens que eu fiz com ele dos 10 aos 16 anos. Lembrei dos motéis. Lembrei do medo. Lembrei de você gritando na cozinha naquele dia, tentando me proteger. Lembrei da mamãe te dando aquele tapa, te expulsando de casa. E eu fiquei com raiva de você naquele dia. Achei que você estava com ciúme, que era inveja. Mas você estava tentando me salvar. Ela soluçou alto. Corri, tirei minha filha do caminhão. Gritei com o pai para ir embora. Ele ficou bravo. Disse que eu estava louca, que estava parecendo com você. Foi embora furioso. E eu desabei. Eu abracei Janaína ali no banco da praça. A gente ficou abraçado um tempão, chorando, as duas. 20 anos separadas. 20 anos de dor, cada uma carregando sozinha. E agora, finalmente, a gente estava junto de novo. Você fez certo, eu disse. Você salvou sua filha. Você quebrou o ciclo. Ela balançou a cabeça. Mas eu não salvei eu. Ele fez comigo a mesma coisa que fez com você. 6 anos viajando com ele, todo mês. Eu nunca quis acreditar no que você disse porque significava admitir que tinha acontecido comigo também. Era mais fácil te chamar de louca. Ficamos conversando horas. Janaína me contou tudo. Como tinha sido as viagens. Como ela tinha guardado aquilo no fundo da mente, fingindo que não tinha acontecido. Como tinha casado com um homem controlador, ciumento, que batia nela quando bebia. Como tinha repetido o padrão sem perceber. Eu só acordei hoje, ela disse, quando vi minha filha quase entrando naquele caminhão. Foi como um tapa na cara. Um tapa que me fez enxergar tudo que eu vinha negando há 20 anos. Respirou fundo. Eu te procurei por 3 semanas. Fui na nossa vizinhança antiga, perguntei pra todo mundo. Ninguém sabia direito. Até que alguém falou da Lucimar. Fui na casa dela. Ela me disse que você trabalhava de faxineira, que morava num quarto alugado, que vinha na praça todo sábado. Eu olhei pra Janaína, minha irmã caçula, que eu tinha tentado proteger e falhado. Mas ela tinha se protegido sozinha no final. Tinha salvado a filha dela. O que você quer fazer agora? Eu perguntei. Ela olhou pra mim com aquele olhar de quem tá decidida. Quero denunciar. Quero que ele pague. Mas não consigo fazer isso sozinha, Rosélia. Eu preciso de você. A gente precisa fazer isso juntas. Pra nós, pra sua sobrinha, pra todas as meninas que ele pode ainda machucar se a gente não parar ele. Respirei fundo. 20 anos guardando aquilo. 20 anos em silêncio. Mas agora tinha alguém que acreditava em mim. Finalmente. A gente saiu da praça quando escureceu. Janaína foi pra casa dela buscar algumas coisas. Disse que ia voltar. Prometeu. E voltou mesmo. 2 horas depois, ela apareceu no meu quarto com uma mala pequena e a filha dela, a menina de 9 anos. Eu saí de casa, Janaína disse. Meu marido não acreditou em mim quando contei sobre o pai. Disse que eu tô inventando desculpa pra destruir a família. Que eu sou louca igual você. Então peguei minha filha e saí. Posso ficar aqui uns dias? Meu quarto era minúsculo. Mal cabia minha cama de solteiro. Mas eu disse que sim. A gente ia dar um jeito. Passamos a noite acordadas, conversando, planejando. Como a gente ia fazer a denúncia? Quanto custava advogado? A gente tinha dinheiro?
Janaína tinha umas joias que o marido tinha dado. Uma aliança de casamento, uns brincos, uma correntinha de ouro. "Vou vender tudo", ela disse. "Não quero nada que veio dele." Eu peguei meu pote de vidro, aquele que eu guardava dinheiro há 20 anos. Contei na frente dela. R$ 500. Era tudo o que eu tinha juntado em 2 décadas de trabalho duro. Parecia pouco, mas era a minha vida inteira ali dentro daquele pote. No dia seguinte, Janaína saiu para vender as joias. Conseguiu R$ 3.000. Voltou com o dinheiro em mãos. Contou tudo em cima da minha cama. 3.000 dela, 500 meu. 3.500 no total. A gente ficou olhando para aquele dinheiro, sabendo que ia precisar de muito mais. Advogado custa caro. Processo custa caro. Mas era o que a gente tinha. Era tudo. Aí bateram na porta. Era Lucimar. Ela entrou, olhou pra gente, olhou pro dinheiro. "Soube que você apareceu", ela disse pra Janaína. "E soube o que vocês estão planejando fazer." Lucimar sentou na cama com a gente. Ficou quieta um tempo, olhando pro chão. Depois levantou o rosto e disse: "Eu vendi minha moto velha ontem. Consegui R$ 1.500. Toma, é pra vocês." Tentei recusar, mas ela não deixou. "Vocês vão precisar de advogada. E eu vou com vocês na delegacia, porque eu também vou denunciar." A gente olhou pra ela sem entender. Meu tio, aquele que abusou de mim dos 8 aos 15 anos, eu nunca denunciei. Fiquei calada a vida inteira. Mas se vocês têm coragem de denunciar o pai de vocês, eu também tenho coragem de denunciar meu tio. A gente faz isso juntas ou não faz. As 3 ficamos abraçadas ali, chorando. 3 mulheres, 3 histórias de abuso, 3 décadas de silêncio. Mas agora a gente ia gritar. Ia gritar tão alto que todo mundo ia ter que escutar. Contamos o dinheiro todo junto. R$ 5.000. Era pouco, mas era o que a gente tinha. Era tudo que a gente tinha conseguido construir sozinhas, trabalhando, sofrendo, sobrevivendo. E agora ia usar esse dinheiro para comprar justiça. Ou pelo menos, tentar. Lucimar conhecia uma advogada, Doutora Marisa, que tinha fama de pegar caso difícil. A gente marcou reunião com ela. Chegamos no escritório dela, um lugar simples, uma salinha pequena com mesa e 2 cadeiras. Doutora Marisa era mulher de uns 40 anos, cabelo curto, olhar firme. Ela escutou a gente. Escutou tudo. As 3 contando nossas histórias, um horror depois do outro. Quando a gente terminou, ela ficou quieta um tempo. Depois disse: "Olha, eu vou ser honesta com vocês. Vai ser muito difícil. Não tem prova física. Faz muito tempo. A família dele vai testemunhar contra vocês. Vão chamar vocês de loucas, de mentirosas, de interesseiras. Mas eu acredito em vocês. E eu vou lutar." Ela cobrou R$ 5.000 para pegar os 3 casos. A gente tinha 5.000. Fechou certinho. Parecia destino, sabe? Como se tivesse que ser assim. Assinamos contrato, demos o dinheiro. A gente estava pobre de novo, sem nada guardado. Mas pela primeira vez em décadas a gente tinha esperança. Esperança de que ia dar certo, de que a justiça ia ser feita, de que a gente ia conseguir parar aqueles homens de machucar outras meninas. Doutora Marisa explicou como ia funcionar. Primeiro a gente ia na delegacia fazer boletim de ocorrência. Depois ia ter investigação, depois processo. Podia demorar anos. Mas a gente estava preparada para esperar o tempo que fosse necessário. Saímos do escritório e fomos direto para a delegacia. Era um prédio velho, pintura descascada, cheiro de papel velho e café requentado. A gente sentou numas cadeiras de plástico duras, esperando ser chamadas. Janaína segurava minha mão. Lucimar segurava a outra. A gente estava tremendo as 3. Com medo, com raiva, com esperança. A delegada que atendeu a gente era mulher jovem, de uns 30 anos.
Ela olhou pra gente com aquele olhar de quem já viu muita coisa ruim. "Pode falar", ela disse. E a gente falou. Contou tudo. Cada detalhe. Cada horror. Ela ia anotando, perguntando, anotando mais. Quando terminamos, ela suspirou fundo e disse: "Vocês são corajosas. Muito corajosas. Vou fazer o que puder para ajudar vocês." O boletim de ocorrência foi feito naquele mesmo dia. Mas era só o começo. Doutora Marisa tinha avisado. Processo assim demora. E demorou mesmo. Passou-se um ano inteiro só na investigação. Polícia chamando testemunha, ouvindo gente, juntando o que podia de prova. Não tinha prova física, claro. Tinha passado tempo demais. Mas tinha nosso depoimento. Tinha a história parecida das três. Tinha vizinhos que lembravam de coisas estranhas. Tinha Dona Odete, que já tinha morrido. Mas o filho dela, Sérgio, lembrava da mãe comentando sobre desconfianças. E lembrava de outras coisas também. Sérgio apareceu no escritório da doutora Marisa um dia, sem avisar. Ele estava com 40 e poucos anos agora. Cabelo grisalho, rosto marcado. Disse que precisava falar. A advogada chamou a gente. Sérgio olhou para mim e começou a chorar. "Rosélia, eu te peço perdão. Eu vi quando seu pai te levou para a mulher do chá naquele posto de gasolina. Eu tinha 22 anos, trabalhava lá. Vi você entrando grávida. Vi você saindo quase morta de hemorragia. Minha mãe, Dona Odete, conversou comigo depois. Disse que desconfiava do seu pai há anos, que eu devia fazer alguma coisa. Mas eu tive medo. Medo de me meter, de causar problema, de ninguém acreditar. Guardei isso na consciência por 25 anos. Agora eu quero testemunhar. Quero contar tudo o que eu vi." O depoimento do Sérgio mudou o jogo. Agora tinha testemunha de fora da família confirmando pelo menos parte da história. A investigação avançou. Mas aí começou a parte mais difícil. Minha família descobriu da denúncia. Minhas outras duas irmãs, Josefa e Cleide, apareceram na casa onde eu trabalhava de faxineira. Gritaram comigo na rua. Chamaram eu e Janaína de vagabundas, de mentirosas, de interesseiras. Disseram que a gente queria era dinheiro do pai, herança, sei lá o quê. Que a gente tinha inventado aquela história toda por vingança. A patroa me defendeu, mandou elas embora. Mas o estrago estava feito. A cidade inteira começou a comentar. O processo finalmente foi para frente depois de 2 anos de investigação. 1992. Teve audiência, interrogatório, tudo. Meu pai foi interrogado. Ele negou tudo, claro. Disse que era mentira, que as filhas tinham enlouquecido, que era vingança por ele não dar mais atenção para elas. O advogado de defesa dele era bom, conhecido na cidade. Pintou meu pai como vítima de filhas desequilibradas. A gente teve que ouvir aquilo calada, mordendo a língua, segurando a raiva. Doutora Marisa retrucou. Apresentou nossos laudos psicológicos que confirmavam trauma compatível com abuso sexual prolongado. Apresentou o depoimento do Sérgio. Apresentou tudo o que tinha. Teve dia de minha mãe testemunhar. Ela subiu no banco, fez juramento e defendeu meu pai. Disse que ele era homem de bem, trabalhador, que nunca fez nada de errado, que as filhas dele eram mentirosas. Olhou para mim e para Janaína com ódio. Ódio puro, como se a gente tivesse matado alguém. Não como se a gente tivesse sido vítima. Doutora Marisa perguntou para ela. "A senhora nunca desconfiou de nada? Nunca achou estranho o marido levar filhas pequenas para viajar semanas inteiras?" Minha mãe hesitou. Só um segundo, mas hesitou. Depois respondeu firme. "Não, nunca. Era o pai delas. Não tinha nada de estranho nisso." Mentira, ela sabia. Lá no fundo, ela sempre soube. Minhas outras irmãs também testemunharam a favor do pai. Disseram que a gente era problemática desde criança, que inventava história, que queria atenção. Foi humilhante ouvir aquilo, mas a gente aguentou. Tinha que aguentar.
O processo se arrastou por mais um ano. 1993. 3 anos desde a denúncia. 3 anos de ida e volta no fórum. De audiências adiadas. De burocracia. De espera. Tem gente que não aguenta e desiste. Mas a gente não desistiu. A gente estava cansada, quebrada, pobre. Mas não desistiu. Finalmente, depois de tudo, o juiz deu a sentença. Condenação. 23 anos de prisão por abuso sexual de menores, múltiplas vítimas, crime continuado. Meu pai tinha 70 anos. Ia morrer na cadeia. Quando o juiz leu a sentença, eu e Janaína nos olhamos. Não choramos, não gritamos, só respiramos. Respiramos fundo pela primeira vez em décadas. A gente tinha vencido. A justiça tinha sido feita. Demorou 30 anos desde que começou o abuso. Mas chegou. Ele foi levado algemado. Passou por mim sem olhar. Eu olhei para ele. Olhei bem nos olhos. E não senti nada. Nem raiva, nem pena, nem medo. Nada. Ele já estava morto para mim. A prisão era só formalidade. Saímos do fórum naquele dia. Eu e Janaína de mãos dadas. Tinha sol, lembro bem. Um sol forte de meio-dia. A gente parou na calçada, olhou uma para outra e começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de vitória, de finalmente acabou. Um homem passou e perguntou se a gente estava bem. Janaína respondeu sorrindo no meio das lágrimas. Agora sim, agora a gente tá bem. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, a gente estava bem de verdade. Meu pai ficou 3 anos preso. 3 anos numa cela comum, convivendo com outros presos. A gente não visitou ele nem uma vez. Nem eu, nem Janaína, nem Lucimar. Ele mandava recado através de gente, dizendo que a gente ia se arrepender, que ele era inocente, que Deus ia castigar a gente por ter destruído a família. Mas a gente não respondia, não dava ouvidos. Ele já não tinha poder sobre a gente. Já não podia mais fazer nada. Estava velho, preso, acabado. E a gente estava finalmente livre dele. Em 1996, 3 anos depois da condenação, ele morreu. Infarto. Sozinho na cela. Tinha 73 anos. Quando a notícia chegou, eu estava trabalhando. A mulher da casa veio me avisar, achando que eu ia desmoronar. Mas eu não desmoronei. Sentei na cadeira da cozinha, respirei fundo. E não senti nada. Nem alívio, nem tristeza, nem raiva. Nada. Ele já estava morto para mim desde o dia da sentença. A morte física era só um detalhe. Janaína também recebeu a notícia com o mesmo vazio. A gente se encontrou naquele dia, conversou e concordou. Não íamos no enterro. Deixa as outras irmãs enterrarem ele. A gente não devia nada para ele. Nem lágrima, nem presença, nem despedida. Mas antes dele morrer, outra coisa aconteceu. Minha mãe adoeceu. Foi uns meses antes da morte dele. Ela começou a emagrecer, a ficar amarela, a sentir dor. Câncer no fígado, disseram. Já espalhado, sem cura. Ela ficou internada no hospital público, num quarto que dividia com outras 3 pacientes. Minhas outras irmãs não queriam que eu e Janaína visitássemos. Diziam que a gente ia matar ela de desgosto. Mas a gente foi assim mesmo. Entramos no quarto. Ela estava deitada, pequenininha na cama, a pele amarelada, os olhos fundos. Quando viu a gente, começou a chorar. Rosélia, Janaína. A voz dela era fraca, rouca. A gente ficou de pé do lado da cama sem saber o que fazer. Ela estendeu a mão trêmula. Janaína pegou. Eu fiquei parada. Minha mãe falou baixinho. Me perdoa, pelo amor de Deus. Eu cruzei os braços. Perdoar o quê, mãe? Por ter acreditado nele em vez de acreditar na gente? Por ter me expulsado de casa? Por ter deixado ele fazer a mesma coisa com Janaína? Ela chorou mais. Eu sabia, lá no fundo,
Eu sempre soube. Mas eu não podia acreditar. Não podia. Ela respirou com dificuldade. Tossiu. Continuou. Meu pai fez a mesma coisa comigo quando eu era menina. Dos 8 aos 14 anos. Até eu casar grávida aos 15 para fugir dele. Minha mãe, a avó de vocês, sabia. Mas ficou calada. Igual eu fiquei. Se eu acreditasse que seu pai estava fazendo isso com vocês, significava admitir que eu tinha deixado acontecer com minhas filhas o que aconteceu comigo. Significava admitir que eu era igual minha mãe. Covarde, omissa. Então eu fingi que não estava acontecendo. Fingi tanto que quase acreditei. Mas eu sabia. Sempre soube. Ela apertou a mão de Janaína. Me perdoa. Eu fui fraca. Eu falhei com vocês. Janaína chorou. Eu continuei de pé, braços cruzados, dura. Não consegui abraçar minha mãe. Não consegui dizer que perdoava. Porque perdão é complicado. Perdão não é coisa que vem fácil quando a pessoa que devia te proteger foi a que te entregou pro lobo. Mas Janaína era mais macia que eu. Ela se debruçou, abraçou minha mãe, disse baixinho. Eu perdoo, mãe. Do jeito que eu consigo, eu perdoo. Eu fiquei ali, olhando, sentindo um aperto no peito. Queria perdoar também. Queria. Mas não saía. Tudo que eu consegui dizer foi: a gente não chegou a ter paz completa com a senhora. Mas a gente tá aqui. Isso já é alguma coisa. Minha mãe morreu 6 meses depois daquela conversa. Em 1994. Tinha 63 anos. A gente foi no enterro. Ficou no fundo. Não falou com as outras irmãs. Josefa e Cleide nos olhavam com ódio. Para elas, a gente tinha destruído a família, matado o pai de desgosto, feito a mãe adoecer. Para elas, a gente era as vilãs. E tudo bem. A gente não precisava da aprovação delas. A gente tinha uma da outra. E tinha a verdade. E a verdade, mesmo doendo, liberta mais do que mentira confortável. Depois que minha mãe morreu, surgiu a questão do caminhão. Aquele caminhão vermelho velho que tinha sido o cenário do nosso inferno. Ele estava parado na garagem da casa da minha mãe. Minhas outras irmãs queriam ficar com ele. Diziam que era delas por direito, que a gente não merecia nada porque tinha inventado mentiras sobre o pai. Doutora Marisa entrou com processo. Argumentou que o caminhão era instrumento do crime, que a gente tinha direito a ele como forma de reparação. Levou 1 ano de briga judicial. Mas a gente ganhou. O juiz autorizou a venda e determinou que o dinheiro fosse dividido entre eu e Janaína. As outras irmãs ficaram furiosas. Cortaram relação com a gente de vez. Mas não importava mais. A gente tinha ganhado aquela batalha também. Vendemos o caminhão em 1995. Um comprador que queria ele para peças, porque já estava velho, acabado. Conseguimos R$15.000, 7.500 para cada uma. Não era fortuna, mas era alguma coisa. Era o preço da nossa dor transformado em chance de recomeço. Quando recebi aquele dinheiro na mão, olhei para as notas e pensei: isso aqui veio do inferno, mas eu vou transformar em céu. Vou usar cada centavo para construir vida nova. Vida que seja só minha. E foi exatamente o que eu fiz. Com os R$7.500 que eu recebi, a primeira coisa que fiz foi procurar a dona da pensão onde eu morava. Eu alugava aquele quartinho havia anos. Era pequeno, simples, mas era meu cantinho. Perguntei se ela vendia. Ela topou. R$4.000 pelo quarto e mais a casa toda, que ela estava querendo se desfazer, porque ia morar com a filha em outra cidade. Fechei negócio. Assinei escritura. Primeira vez na vida que eu tinha algo no meu nome. Meu nome. Rosélia Maria da Silva. Ali, registrado, carimbado, legal. Aquela casa era minha. Usei mais R$2.000 para reformar. Não era reforma luxuosa, não. Era o básico. Consertei o telhado que vazava, troquei as janelas quebradas,
Pintei as paredes de branco e azul claro. Coloquei piso novo na cozinha e no banheiro. Comprei uma porta de ferro pro portão da frente, com tranca boa, chave que só eu tinha. Cada tijolo daquela reforma era liberdade. Cada martelada, cada pincelada. Era eu construindo algo que ninguém podia tirar de mim. Sobrou R$ 1.500. Guardei. Era meu colchão de segurança, minha reserva para emergência. Pela primeira vez em 40 anos de vida, eu tinha casa própria e dinheiro guardado. Janaína fez a mesma coisa. Ela morava de aluguel num bairro perto do meu. Com os 7.500 dela, comprou uma casinha simples, 2 ruas acima da minha. Reformou também. Usou parte do dinheiro que sobrou, uns R$ 2.000, para abrir uma lojinha de costura. Era pequenininha, na sala da própria casa dela. Ela sempre tinha sido boa com máquina de costura. Fazia roupa pra fora desde que era menina. Agora ia fazer disso seu ganha-pão. Comprou uma máquina boa, linha, tecido, botão, tudo o que precisava. No primeiro mês, faturou R$ 200. Pouco, mas era dela. Fruto do trabalho dela, do talento dela. Ninguém mandava nela. Ninguém controlava. Era livre. A filha de Janaína, que agora tinha 12 anos, sabia da história toda. Não os detalhes pesados, claro, mas sabia o essencial. Sabia que o avô tinha feito coisa ruim com a mãe e comigo, que tinha ido pra cadeia, que tinha morrido. E sabia que ela tinha sido salva, que por pouco não tinha entrado naquele caminhão. Aquela menina olhava pra mim e pra mãe dela com um respeito, uma admiração, que aquecia meu coração. Um dia ela disse: "Tia Rosélia, quando eu crescer, eu quero ser forte que nem você e minha mãe. Vocês são minhas heroínas." Eu e Janaína choramos. Porque aquilo ali valia mais que todo o ouro do mundo. Lucimar também tinha vencido a batalha dela. O tio que abusou dela foi condenado a 5 anos de prisão. Era menos tempo que meu pai, mas era alguma coisa. Era reconhecimento de que ele tinha feito algo errado, que não ia ficar impune. Lucimar se mudou depois disso. Saiu da casa dela. Alugou um cantinho pequeno. A gente começou a se encontrar toda primeira terça-feira do mês. Eu, Janaína e Lucimar. Juntava na casa de uma de nós, fazia café, punha bolo na mesa e conversava. Sobre tudo. Sobre vida, sobre dor, sobre cura, sobre futuro. Não era terapia formal, não era ONG, não tinha nome bonito. Era só 3 mulheres que tinham sobrevivido se apoiando. Com o tempo, outras mulheres começaram a aparecer. Uma conhecida de Lucimar que tinha passado por coisa parecida. Uma vizinha minha que tinha sido abusada pelo padrasto. Uma prima distante de Janaína. Foi crescendo. Quando a gente viu, éramos 15 mulheres se encontrando uma vez por mês. A gente conversava, desabafava, chorava junto, ria junto. Dividia comida, dividia dor, dividia esperança. Não era instituição. Não tinha registro, não tinha CNPJ, não tinha nada oficial. Era só a gente. Mulheres cuidando de mulheres. E funcionava melhor que qualquer terapia cara que nenhuma de nós podia pagar. Um dia, uns 2 anos depois da reforma da minha casa, Janaína apareceu com a filha dela. A menina estava com uns 14 anos agora. Ela trazia no pescoço um colar de conta azul. Meu sangue gelou. "De onde veio isso?" perguntei. A menina falou inocente. "Achei numa caixa de coisa velha da vovó que ficou aqui em casa. Achei bonito." Janaína arrancou o colar do pescoço da filha na hora. "Esse colar não é bonito. Esse colar é maldito." Ela me olhou. Eu peguei aquele colar nas mãos. Era idêntico ao meu, ao dela, ao que meu pai dava. Janaína foi buscar o dela que tinha guardado. Eu busquei o meu que estava no fundo de uma gaveta, desde que eu tinha pisado nele 20 e tantos anos atrás. Colocamos os 2 colares no chão do quintal, em cima de uma pedra. Pegamos um martelo e juntas, eu e Janaína, batemos. Batemos até as continhas virarem pó azul.
Batemos até não sobrar nada. A filha dela olhava sem entender direito, mas respeitou. Quando terminamos, varremos aquele pó e jogamos no lixo. Isso não protege nada, Janaína disse. Nunca protegeu. Eu completei. Agora sim, agora acabou de verdade. Foi libertação, foi fechamento de ciclo, foi enterro simbólico daquela parte da nossa vida. E senti, finalmente senti, que eu podia seguir em frente sem aquele peso no peito. E aqui estou eu, de volta para onde comecei essa história. Sentada na varanda da minha casa, 71 anos de idade, cabelo branco que o vento balança, olhando para a rua tranquila de Araguaína. A cadeira de madeira range quando eu balanço. É fim de tarde, o sol baixando. Aquele calor que aperta, mas que eu gosto. Essa casa é minha. Quitada, escritura no meu nome, chave no meu bolso. Levei 54 anos para chegar aqui. Mas cheguei. E tô viva para contar. Foram 54 anos desde que entrei pela primeira vez naquele caminhão vermelho, aos 9 anos de idade. Décadas de dor, de silêncio, de vergonha, de medo. 7 anos viajando com meu pai, sofrendo abusos que nenhuma criança deveria sofrer. 20 anos sozinha, expulsa de casa, trabalhando de sol a sol, só para sobreviver. 3 anos lutando na justiça para fazer ele pagar. E todos esses anos depois, reconstruindo minha vida tijolo por tijolo. Foi longo, foi doloroso, foi quase impossível. Mas eu consegui. A gente conseguiu. Janaína mora 2 ruas acima. A gente se vê quase todo dia. A loja de costura dela cresceu tanto que ela teve que alugar um ponto comercial maior. Hoje ela tem 3 funcionárias e fatura em torno de R$ 3.000 por mês. É muito dinheiro para quem começou com 200. Ela borda o nome de cada cliente na roupa que faz. Diz que é para a pessoa lembrar que aquela peça foi feita com carinho, com respeito, com dignidade. A filha dela, minha sobrinha, tem 44 anos hoje. É professora numa escola pública. Ensina as crianças sobre respeito ao corpo, sobre dizer não, sobre pedir ajuda quando alguém faz coisa errada. Ela salvou várias crianças já, identificando sinais de abuso. Tudo porque ela mesma quase foi vítima e foi salva. O ciclo foi quebrado nela. E é isso que importa. Lucimar continua na luta também. Ela abriu uma salinha de apoio psicológico informal, com uma psicóloga amiga que cobra barato. Ajuda mulheres que não têm dinheiro para terapia cara. Nosso grupo de apoio ainda se reúne toda primeira terça-feira do mês. Somos 15 mulheres fixas agora, mais algumas que aparecem de vez em quando. A gente se encontra, conversa, come bolo, toma café. Não tem nome pomposo, não tem registro em cartório. É só a gente. Mas já ajudou tanta mulher a ter coragem de denunciar, de sair de relacionamento abusivo, de recomeçar. Isso vale mais que qualquer placa bonita na parede. Araguaína mudou muito nesses anos todos. A Praça das Mangueiras agora tem iluminação LED, câmera de segurança e banheiro público. Tem playground grande, pista de caminhada. Não é mais aquela praça abandonada onde eu sentava sozinha todo sábado. A cidade cresceu, tem prédio, tem shopping, tem universidade. Tem lei que protege criança. Tem conselho tutelar, tem delegacia da mulher. As coisas melhoraram. Não o suficiente, nunca é suficiente, mas melhoraram. Hoje, se uma menina de 9 anos desaparece semanas inteiras com o pai, alguém liga pro conselho. Alguém pergunta. Alguém investiga. Na minha época, ninguém fazia nada. Eu continuo com minhas faxinas. Não preciso mais, porque tenho casa quitada e um dinheirinho guardado. Mas gosto de trabalhar. Me mantenho ocupada, me mantenho viva. Trabalho 3 dias por semana agora, em vez de 6. Tenho tempo para cuidar da casa, para ir nas reuniões do grupo, para sentar nessa varanda e olhar o mundo passar. Tenho tempo para viver, coisa que eu nunca tive antes.
Viver não é só respirar. Viver é escolher. E eu escolho tudo agora. Escolho onde eu vou, com quem eu falo, o que eu faço. Ninguém manda em mim. Ninguém controla. Sou dona de mim mesma. Finalmente. Na minha sala, penduradas na parede, tenho 2 molduras. Numa tá a escritura da minha casa. Na outra tá a sentença de condenação do meu pai. 23 anos de prisão. Eu olho pros 2 todo dia. Um me lembra de onde eu vim. O outro me lembra de onde eu cheguei. Do inferno pra liberdade. Da vítima pra vitoriosa. Da menina quebrada pra mulher inteira. Foi sofrido? Foi o inferno na terra. Mas valeu a pena? Cada lágrima, cada noite em claro, cada dia de luta. Tudo valeu. No último domingo, eu, Janaína e a família dela almoçamos aqui em casa. Fizemos paçoca de carne seca, arroz com pequi, farofa. Comida tocantinense de verdade. Sentamos na varanda depois, conversando, rindo. A sobrinha contou das crianças da escola dela que ela ajudou. As mulheres do grupo também vieram. 15 mulheres, mais as famílias. Encheram minha casa pequena de barulho, de vida, de alegria. Foi ali, olhando pra todo mundo, que eu pensei: valeu. Tudo valeu. A dor, a luta, o medo, a solidão. Tudo valeu pra chegar nesse domingo de sol, rodeada de gente que eu amo e que me ama de volta. Eu sou Dona Rosélia. Tenho 71 anos. Fui chamada de mentirosa, de louca, de invejosa. Fui expulsa de casa aos 16 anos. Fiquei 20 anos sozinha. Lutei 3 anos na justiça. Mas hoje, quando fecho os olhos, não vejo o caminhão. Não vejo a estrada. Não vejo o medo. Vejo minha casa. Vejo Janaína costurando na loja dela. Vejo a sobrinha ensinando as crianças. Vejo as mulheres do grupo se apoiando. Vejo a chave da minha casa pendurada no prego. Chave que é só minha. De uma porta que eu tranco. Isso é liberdade. Se você tá passando por alguma coisa parecida, se tá guardando o segredo que tá matando você por dentro, saiba, nunca é tarde. A justiça demora, mas chega. E quando chega, ela vem com força. Não vai ser fácil. Vai doer. Vai ser luta. Mas no final, você vai olhar pra trás e ver que valeu cada lágrima. Você não tá sozinha, eu te prometo.